10 sinais claros de que Gêmeos está entrando em uma nova fase mental. Se você é de Gêmeos, preste muita atenção ao que vai ouvir agora. Porque existe algo acontecendo dentro de você neste exato momento que talvez você ainda não tenha conseguido colocar em palavras. E uma inquietação diferente, não em angústia, não em medo, e mais como aquela brisa morna que chega antes da chuva, quando o ar muda de cheiro e você sabe que algo está vindo, mesmo sem ver uma única nuvem no céu. Gêmeos, você está entrando em uma fase mental completamente nova. E isso não é exagero, não é frase bonita para impressionar, e algo que já começou a se mover dentro de você como raízes que crescem debaixo da terra antes de qualquer folha aparecer na superfície. A verdade é que essa transformação não acontece de uma vez só. Ela vem em sinais, em pequenos movimentos que muitas pessoas deixam passar despercebidos porque estão ocupadas demais olhando para fora. Mas você que está aqui agora, você já sentiu pelo menos um desses sinais. E hoje eu vou mostrar exatamente quais são eles. São 10 sinais claros de que Gêmeos está entrando em uma nova fase mental. E quando você reconhecer cada um deles, vai entender por que tudo ao seu redor começa a parecer diferente. Fique até o final, porque o último sinal pode ser o mais revelador de todos. Sinal 1. Você começa a sentir que certas conversas perderam o sabor. Houve um tempo em que você conseguia conversar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa. Gêmeos sempre teve esse dom natural, essa capacidade de transitar entre assuntos como um pássaro que voa de galho em galho sem nunca perder o equilíbrio. Você sabia ouvir, sabia responder, sabia fazer o outro se sentir parte de algo maior. Mas agora, algo mudou. E não é que você perdeu o interesse pelas pessoas. Não é isso. O que aconteceu é que sua mente subiu um degrau. E quando a mente sobe, as conversas que antes pareciam ricas começam a parecer rasas. E como se você estivesse num rio que ficou mais fundo, e agora aquelas pedrinhas que antes brilhavam na superfície já não chamam mais a sua atenção, porque você começou a enxergar o que existe lá embaixo, no fundo, onde a água é mais escura e mais silenciosa. Isso não significa que você ficou arrogante. Não significa que você se acha melhor do que ninguém. Significa que o seu nível de profundidade mudou. E quando o nível de profundidade muda, tudo ao redor parece mais superficial, mesmo que nada tenha realmente mudado. Você percebe isso nas reuniões de família, nas conversas com vizinhos, até nos telefonemas que antes duravam horas e agora duram minutos. Não é que o carinho diminuiu. O carinho continua ali, intacto, firme como o tronco de árvore antiga. Mas a necessidade de preencher o silêncio com palavras vazias, essa sim começou a desaparecer. E isso é um sinal poderoso. Porque quando Gêmeos começa a escolher o silêncio em vez da conversa, significa que a mente está se reorganizando por dentro. E como uma floresta que precisa de um período de seca para que as raízes cresçam mais profundas. O silêncio não é ausência, e preparação. Você pode até se sentir um pouco estranho com isso. Pode se perguntar se há algo errado com você. Mas eu preciso te dizer com toda a clareza, não há nada errado. O que está acontecendo é que a sua mente está criando espaço para algo novo. Pense numa casa onde você viveu muitos anos. Chega um momento em que você olha para os móveis, para as cortinas, para os quadros na parede, e percebe que aquilo tudo já não representa mais quem você é e não e que ficou feio. E que você cresceu além daquele cenário. E a mesma coisa com as conversas. Você não perdeu a capacidade de se conectar. Você está se preparando para conexões mais profundas, mais verdadeiras, mais alinhadas com essa nova versão de você que está nascendo agora. E esse nascimento, como todo nascimento na natureza, pede paciência, pede silêncio, pede confiança no processo. Então, se você se pegou ultimamente preferindo ficar em silêncio, se você sentiu que certas rodas de conversa já não alimentam mais a sua alma como antes, saiba que isso não é solidão. Isso é evolução. E Gêmeos, quando entra nesse tipo de evolução, não volta atrás. Porque a mente de Gêmeos é como água de rio, ela sempre busca o caminho mais profundo, sempre encontra uma passagem nova, sempre segue em frente. E você, neste momento, está seguindo em frente. Mesmo que ainda não consiga ver para onde. Confie. O rio sabe o caminho. Sinal 2. Você começa a questionar hábitos que antes seguia no automático. Esse é um dos sinais mais reveladores de que uma nova fase mental está se instalando na vida de Gêmeos. Porque durante muito tempo, você seguiu certas rotinas sem nunca parar para pensar se elas realmente faziam sentido. Acordava no mesmo horário, tomava o mesmo café, assistia aos mesmos programas, repetia as mesmas frases, e tudo isso parecia natural. Parecia certo. Parecia seguro.
Mas agora, você começou a olhar para esses hábitos com outros olhos. E como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de um quarto que você conhecia de cor, e de repente você percebe que as paredes têm uma cor diferente do que você lembrava. Não, e que o quarto mudou. Você e que começou a enxergar melhor. Talvez você tenha percebido que passa tempo demais em coisas que não acrescentam nada. Talvez tenha notado que certos programas de televisão que antes pareciam interessantes agora parecem repetitivos, sem vida. Como uma árvore que perdeu todas as folhas e só restou o tronco seco. Talvez você tenha começado a sentir uma vontade estranha de mudar a ordem das coisas, de almoçar em horário diferente, de caminhar por uma rua que nunca usou, de ler um livro que normalmente não escolheria. Isso não é capricho. Isso é a sua mente pedindo novidade. E quando a mente de Gêmeos pede novidade, e porque ela está pronta para crescer? Pense numa planta que ficou tempo demais no mesmo vaso. As raízes começam a se apertar, a dar voltas em si mesmas, até que não há mais espaço. A planta não morre de imediato, mas ela para de crescer. E só quando você a transplanta para um vaso maior, com terra nova, que ela volta a se expandir. Os seus hábitos antigos são esse vaso apertado. E a inquietação que você está sentindo e a sua mente dizendo que precisa de mais espaço. Que precisa de terra nova. Que precisa respirar diferente. E o mais bonito disso tudo é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa jogar fora a rotina inteira. Basta começar com pequenas mudanças. Um caminho diferente até a padaria. Uma música que você nunca ouviu. Uma conversa com alguém que você normalmente não procuraria. Essas pequenas mudanças são como sementes jogadas em solo novo. Você não vê o resultado imediato, mas debaixo da terra, algo já começou a germinar. E Gêmeos, você sabe disso melhor do que ninguém. Porque a sua mente nunca foi feita para ficar parada. Ela foi feita para explorar, para perguntar, para descobrir. E quando você começa a questionar o que sempre fez no automático, significa que essa natureza exploradora está despertando de novo. Com força total. Com vontade renovada. E isso, meu amigo, minha amiga, e um dos presentes mais bonitos que essa nova fase pode oferecer. A liberdade de reescrever a própria rotina. De olhar para cada dia como uma página em branco. De entender que repetir o passado não é obrigação, é escolha. E agora, você está escolhendo diferente. Permita-se esse movimento. Permita-se essa mudança. Porque tudo na natureza que para de se mover, para de viver. E você está mais vivo do que nunca. Sinal 3. Você sente uma necessidade crescente de se afastar de ambientes que drenam sua energia. Gêmeos sempre foi uma pessoa sociável. Sempre gostou de estar entre pessoas, de ouvir histórias, de participar de encontros, de sentir a energia coletiva. Mas nesse momento, algo dentro de você começou a pedir distância. Não de todo mundo. Não de tudo. Mas de certos ambientes que antes pareciam inofensivos e que agora começam a pesar como pedras no bolso. Você entra num lugar e em poucos minutos já sente aquela vontade de sair. Você participa de uma reunião e quando volta para casa percebe que está mais cansado do que quando saiu. Você atende o telefone e no final da ligação sente como se tivessem sugado algo de dentro de você. Isso não é frescura. Isso não é exagero. Isso é a sua mente se tornando mais sensível à energia ao redor. E como um rio que fica mais limpo e transparente depois de uma chuva forte. Quando a água clareia, você consegue ver cada pedra no fundo, cada galho, cada folha. Da mesma forma, quando a sua mente se limpa e se renova, você começa a perceber com muita clareza o que te nutre e o que te drena. E essa percepção, uma vez que chega, não vai embora. Antes, você conseguia tolerar certas situações porque não tinha consciência do quanto elas afetavam você. Era como caminhar numa estrada empoeirada sem perceber que a poeira estava entrando nos seus pulmões. Mas agora você percebe. Agora você sente. Agora você sabe exatamente quais ambientes fazem bem e quais fazem mal. E esse saber muda tudo. Porque quando você sabe, você não consegue mais fingir que não sabe. Você não consegue mais se obrigar a ficar onde não quer ficar. Você não consegue mais sorrir por educação enquanto sua alma está gritando por silêncio. E isso é lindo. Isso é forca. Isso é maturidade. Muitas pessoas passam a vida inteira sem desenvolver essa sensibilidade. Vão de um lugar para outro aceitando tudo, engolindo tudo, sorrindo para tudo, até que um dia o corpo cobra conta. Mas você está aprendendo a se proteger antes que o corpo precise gritar. Você está aprendendo a dizer não sem culpa. A sair sem explicar. A escolher o silêncio sem pedir desculpas.
E esse movimento de proteção não é egoísmo. E sabedoria. Na natureza, os animais mais inteligentes são aqueles que sabem quando se recolher. A águia não fica voando o dia inteiro. Ela escolhe o momento certo para subir e o momento certo para pousar. O urso não fica ativo o ano todo. Ele sabe quando é hora de hibernar, de guardar energia, de se recolher para depois voltar mais forte. Você, Gêmeos, está nesse momento de recolhimento inteligente. Não e fraqueza. E estratégia da alma. E a cada ambiente que você escolhe evitar, a cada energia que você decide não absorver, você está criando um espaço interno mais limpo, mais claro, mais pronto para receber o que realmente importa. Confie nesse instinto. Ele não está te afastando da vida. Ele está te aproximando da sua vida verdadeira. Aquela que você sempre mereceu viver, mas que só agora tem coragem e clareza para buscar. Cada passo para longe do que te drena e um passo em direção ao que te preenche. E essa nova fase, essa fase mental que está nascendo dentro de você, precisa desse espaço limpo para florescer. Então proteja esse espaço. Cuide dele como se cuida de um jardim recém-plantado. Porque o que vai brotar dali, você ainda não consegue imaginar. Mas eu te garanto, vai ser bonito. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sinal 4. Você começa a perceber padrões que antes eram invisíveis para você. Esse é um dos sinais mais fascinantes dessa nova fase mental de Gêmeos. Porque o que está acontecendo não é que o mundo mudou. O que mudou foi a forma como você olha para ele. E quando o olhar muda, tudo ao redor revela segredos que sempre estiveram ali, escondidos à vista de todos. Você começa a perceber que certas situações da sua vida se repetem. Que certos tipos de pessoas aparecem em momentos parecidos. Que certas emoções voltam sempre nas mesmas circunstâncias. E de repente, como quem encontra o fio de um novelo perdido, você começa a ligar os pontos. E como olhar para um campo cheio de flores e finalmente perceber que elas não nasceram de forma aleatória. Que há um padrão, uma lógica, uma inteligência por trás de cada broto que aparece. Antes você via as flores separadas. Agora você vê o jardim inteiro. Esse tipo de percepção não é algo que se aprende em livros. Não é algo que alguém ensina. É algo que desperta quando a mente atinge um novo nível de maturidade. E como se até agora você estivesse assistindo a um filme com o som baixo, e de repente alguém aumentou o volume. A história é a mesma, mas agora você ouve detalhes que antes passavam despercebidos. Uma frase aqui, um suspiro ali, uma música de fundo que carrega todo o significado da cena. E na sua vida, esses detalhes são os padrões. São as repetições. São os ciclos que se formam sem que você perceba, até agora. Talvez você tenha percebido que sempre que está prestes a crescer em alguma área, aparece um obstáculo que parece querer te puxar para trás. Talvez tenha notado que certos tipos de conflitos aparecem sempre com o mesmo formato, como se a vida estivesse tentando te ensinar algo que você ainda não aprendeu. Talvez tenha começado a entender por que certas fases da sua vida terminaram do jeito que terminaram, e por que outras começaram exatamente quando começaram. Essa clareza é um presente raro. E ela só chega quando a mente está pronta para recebê-la. Pense numa noite estrelada. Quando você era criança, você olhava para o céu e via pontinhos brilhantes espalhados. Eram bonitos, mas pareciam aleatórios. Mas quando alguém te mostrou as constelações, de repente aqueles mesmos pontinhos ganharam forma. Ganharam história. Ganharam significado. Nada mudou no céu. O que mudou foi o seu olhar. E agora? Gêmeos, o seu olhar está passando por essa mesma transformação. Você está começando a ver constelações onde antes só via pontos soltos. E isso muda a forma como você toma decisões. Porque quando você enxerga os padrões, você para de reagir por impulso e começa a agir com consciência. Você para de repetir os mesmos erros e começa a escolher caminhos diferentes. Você para de se sentir vítima das circunstâncias e começa a se sentir autor da própria história. E isso é poder. Não o poder que vem de fora, não o poder que depende de dinheiro ou de posição. O poder que nasce de dentro, do entendimento, da clareza, da sabedoria que só chega quando a mente amadurece o suficiente para enxergar além da superfície. Gêmeos, você está enxergando além da superfície. E esse é um sinal que não pode ser ignorado.
Porque uma vez que seus olhos se abrem para esses padrões, eles não se fecham mais. E a partir de agora, cada decisão que você tomar será mais consciente, mais alinhada, mais verdadeira. E isso, só isso, já é motivo suficiente para celebrar essa nova fase com o coração aberto e a mente em paz. Sinal 5. Você sente uma vontade quase inexplicável de simplificar tudo ao seu redor. Esse sinal costuma surpreender muitas pessoas de Gêmeos. Porque Gêmeos sempre foi ligado à variedade, à multiplicidade, a ter várias opções abertas ao mesmo tempo. Mas agora, algo dentro de você começou a pedir o contrário. Começou a pedir menos. Menos coisas no armário. Menos compromissos na agenda. Menos barulho. Menos pressa. Menos acúmulo. E como se a sua mente tivesse chegado a uma encruzilhada e escolhido o caminho mais limpo, mais reto, mais livre de obstáculos. E essa escolha não veio de fora. Ninguém te obrigou a simplificar. Ninguém te deu um ultimato. Foi algo que brotou de dentro, como uma nascente de água que surge no meio da terra seca, silenciosa, pura e inevitável. Essa vontade de simplificar é um dos sinais mais claros de amadurecimento mental. Porque a mente jovem acumula. Ela quer tudo. Quer todas as experiências, todos os objetos, todas as possibilidades. Mas a mente que amadurece, a mente que já passou por bastante coisa, essa mente começa a entender que a verdadeira riqueza não está no acúmulo. Está na clareza. Está na leveza. Está na capacidade de olhar ao redor e sentir que tudo o que está ali, pertence. Pense numa árvore no outono. Ela não perde as folhas por fraqueza. Ela solta as folhas porque sabe que precisa se aliviar do peso para sobreviver ao inverno. E quando a primavera chega, ela volta mais verde, mais forte, mais bonita do que antes. Você, Gêmeos, está nesse outono interno. Está soltando o que não precisa mais. Está abrindo mão do que só ocupava espaço sem nutrir a alma. E pode ser que as pessoas ao seu redor não entendam. Podem achar estranho que você esteja doando roupas, recusando convites, cancelando compromissos, dizendo não para coisas que antes aceitava sem pensar. Mas você sabe, lá no fundo, que cada coisa que sai da sua vida neste momento está abrindo espaço para algo melhor. E esse espaço é sagrado. Ele não pode ser preenchido com qualquer coisa. Ele está sendo preparado para receber o que realmente importa. Simplificar não e perder. Simplificar e escolher. E escolher é um dos maiores sinais de forca que existem. Porque para escolher, você precisa saber quem você é, precisa saber o que te faz bem. Precisa saber o que merece o seu tempo, a sua energia, o seu espaço. E você, neste momento, sabe. Talvez não consiga explicar com palavras. Talvez não consiga fazer uma lista organizada de tudo o que quer e tudo o que não quer. Mas o sentimento está ali. Claro como água de montanha. Forte como vento de tempestade. E esse sentimento está guiando cada decisão que você toma. Não resista a ele. Não tente entender com a lógica. Não tente justificar para os outros. Apenas siga. Porque quando Gêmeos decide simplificar, e porque a mente já entendeu algo que o resto do mundo ainda vai demorar a perceber. E esse entendimento, essa sabedoria silenciosa, e o combustível mais poderoso que existe para essa nova fase que está começando. Então continue soltando. Continue escolhendo. Continue abrindo espaço. Porque o que vem pela frente precisa de espaço para caber na sua vida. E você está criando esse espaço agora. Com coragem. Com consciência. Com a certeza tranquila de quem sabe que menos, quando bem escolhido, e sempre mais. Sinal 6. Você começa a sentir uma conexão mais profunda com o tempo presente. Gêmeos sempre teve uma mente que viaja. Viaja para o futuro, planejando, imaginando, criando cenários. Viaja para o passado, lembrando, revisitando, analisando. Essa capacidade de transitar entre tempos é uma das maiores riquezas do seu signo. Mas agora, algo curioso está acontecendo. Você está começando a ficar mais tempo no agora. Não porque alguém te ensinou uma técnica de meditação. Não porque você leu um livro sobre presença. Mas porque a sua mente, por conta própria, começou a encontrar paz no momento presente. E como um pássaro migrador que passou a vida inteira voando de um continente para o outro, e que de repente encontra uma árvore tão boa, tão acolhedora, tão perfeita, que decide pousar. Não para sempre. Mas por tempo suficiente para sentir o vento, ouvir o silêncio, e perceber que ali, naquele galho, naquele instante, existe tudo o que ele precisa. Essa conexão com o presente é um sinal profundo de que a sua mente está se acalmando.
E mente calma, não e mente parada. E mente centrada. E como a diferença entre um lago agitado pelo vento e um lago tranquilo numa manhã sem brisa. Nos dois casos, a água é a mesma. Mas no lago calmo, você consegue ver o reflexo das árvores, das nuvens, do céu. No lago agitado, tudo é borral e confusão. A sua mente está se tornando esse lago calmo. E isso permite que você veja as coisas com uma clareza que antes não era possível. Você começa a notar detalhes que sempre existiram mas que passavam despercebidos. O sabor real do café da manhã. A textura da toalha no rosto. O som dos pássaros que cantam perto da janela. O cheiro da terra depois da chuva. Essas coisas sempre estiveram ali. Mas você estava rápido demais para perceber. Estava ocupado demais pensando no amanhã ou relembrando o ontem. Agora, você está aprendendo a ficar onde está. E essa habilidade, essa simples e poderosa habilidade de estar presente, muda absolutamente tudo. Porque quando você está presente, você não sofre por antecipação. Não carrega o peso de um futuro que ainda não chegou. Não arrasta a tristeza de um passado que já se foi. Você está aqui, inteiro, completo, respirando, existindo. E isso basta. Gêmeos, você pode não perceber o quanto isso é raro. Pode não entender o quanto essa capacidade de estar presente é valiosa. Mas eu te digo, existem pessoas que passam décadas inteiras tentando alcançar esse estado de presença. Gastam fortunas em retiros, leem dezenas de livros, praticam exercícios diários, e ainda assim lutam para manter a mente no agora. E você está chegando nesse lugar de forma natural. Porque a sua mente amadureceu o suficiente para entender que o único momento real é este. O passado e memória. O futuro e imaginação. Mas este instante, este respiro, este batimento do coração, isso é vida. E você finalmente está aprendendo a saboreá-la. Não com pressa. Não com ansiedade. Mas com a calma de quem encontrou o seu lugar. Como uma árvore que finalmente fincou as raízes no solo certo e pode crescer sem medo, sem pressa, sem precisar provar nada para ninguém. Esse presente que você está descobrindo e o solo fértil onde tudo de bom vai nascer nessa nova fase. Cuide dele. Proteja-o. E permita-se estar nele por inteiro. Porque estar presente, verdadeiramente presente, é o maior ato de coragem que alguém pode praticar. E você, Gêmeos, está praticando isso agora. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Gêmeos e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Sinal 7. Você começa a sentir que seus pensamentos têm mais peso e mais direção. Houve uma época em que os seus pensamentos pareciam borboletas numa manhã de primavera. Iam de um lado para o outro, pousavam aqui, voavam para lá, sem destino fixo, sem compromisso com nenhuma flor em particular. E tudo bem. Era assim que a mente de Gêmeos funcionava. Era bonito. Era leve. Era livre. Mas agora, algo mudou. Os pensamentos continuam vivos, continuam muitos, continuam coloridos. Mas eles ganharam peso. Ganharam direção. Ganharam propósito. E como se aquelas mesmas borboletas tivessem se transformado em pássaros migratários, que voam juntos, em formação, sabendo exatamente para onde estão indo. Esse é um dos sinais mais poderosos dessa nova fase mental. Porque a mente de Gêmeos, quando ganha direção, se torna uma forca impossível de parar. Você começa a perceber isso nos pequenos momentos. Quando alguém te faz uma pergunta, a sua resposta vem mais clara, mais direta, mais firme. Quando você precisa tomar uma decisão, o processo é mais rápido, mais seguro, menos cheio de idas e vindas. Quando você pensa no futuro, os pensamentos não ficam mais girando em círculos. Eles apontam para uma direção. E mesmo que você ainda não saiba exatamente qual é o destino final, você sente que está no caminho certo. Essa mudança é como a diferença entre um rio que transborda pelas margens e um rio que corre dentro do seu leito natural. A água é a mesma. A forca é a mesma. Mas quando o rio encontra o seu leito, ele vai mais longe. Mais rápido. Com mais poder. E sem destruir nada pelo caminho. A sua mente encontrou o seu leito. E agora ela flui. Não com a pressa de quem está fugindo, mas com a determinação de quem sabe para onde vai. E isso se reflete em tudo. Na forma como você fala. Na forma como você planeja. Na forma como você usa o seu tempo.
Antes, você podia passar horas pensando em 10 coisas diferentes sem concluir nenhuma. Agora, você pensa em uma coisa de cada vez. E vai fundo. Vai até o fim. Vai até encontrar a resposta que procura. E quando encontra, sente aquela satisfação quieta de quem resolveu algo importante. Não precisa de aplausos. Não precisa de reconhecimento. A própria clareza já é a recompensa. Essa nova forma de pensar também muda a maneira como você se vê. Porque quando os pensamentos têm direção, você se sente mais seguro, mais inteiro, mais capaz. E como se alguém tivesse ajustado o foco de uma câmera, e de repente a imagem que antes era embaçada ficou nítida. Você se vê com mais clareza. Vê os seus talentos. Vê as suas possibilidades. Vê o caminho que precisa seguir. E essa visão te dá uma forca que não vem dos músculos, vem da certeza. Gêmeos, essa forca é sua. Essa direção é sua. Esses pensamentos com peso e propósito são o resultado de tudo o que você viveu, de tudo o que aprendeu, de tudo o que superou. Cada experiência da sua vida foi como uma gota de água caindo num reservatório. E agora, esse reservatório está cheio. E a água começou a fluir com potência. Com destino. Com clareza. Não tente frear isso. Não tente voltar para a leveza descompromissada de antes. Porque essa nova forma de pensar é a ferramenta mais valiosa que você pode ter nessa nova fase. Ela vai te guiar. Vai te proteger. Vai te levar exatamente onde você precisa estar. Confie nos seus pensamentos. Eles nunca foram tão claros quanto agora. E essa clareza. Gêmeos, e o sinal de que você está pronto para o que vem pela frente. Sinal 8. Você sente que está se tornando a pessoa que sempre deveria ter sido. E aqui chegamos ao sinal mais profundo, mais bonito e mais transformador de todos. Porque tudo o que você sentiu até agora, a mudança nas conversas, o questionamento dos hábitos, a necessidade de se afastar de energias ruins, a percepção dos padrões, a vontade de simplificar, a conexão com o presente, a direção nos pensamentos, tudo isso converge para este ponto. Você, Gêmeos, está se tornando quem sempre foi por dentro, mas que nunca teve a coragem, o espaço ou a clareza para deixar aparecer. E como uma semente que ficou anos guardada numa gaveta, ela sempre teve dentro de si tudo o que precisava para se tornar uma árvore magnífica. O código estava lá. A forca estava lá. O potencial estava lá. Mas faltava a terra. Faltava a água. Faltava a luz. E agora, finalmente, todas essas condições se reuniram. E aquela semente começou a brotar. Você sente isso de um jeito que é difícil de explicar para os outros. E como se uma camada antiga estivesse caindo do seu corpo, como casca de árvore velha que se solta para revelar o tronco novo por baixo. Você se olha no espelho e algo mudou. Não são as rugas. Não e o cabelo. Não e nada físico. E o olhar. Tem uma profundidade no seu olhar que não existia antes. Tem uma paz. Tem uma certeza. Tem um brilho que vem de dentro, que nenhuma creme, nenhum tratamento, nenhum remédio pode criar. Esse brilho e autenticidade. Você está se permitindo ser quem você é. Sem máscaras. Sem desculpas. Sem medo do que vão pensar. E isso é libertador de uma forma que só quem vive consegue entender. Durante anos, talvez durante décadas. Você carregou versões de si que foram construídas para agradar os outros. Para caber nos espaços que a vida oferecia. Para não incomodar. Para não se destacar demais. Para não parecer diferente. Mas essa nova fase mental está varrendo tudo isso como um vento forte que limpa o céu depois da tempestade. E o que sobra, quando toda a poeira assenta, e você? O você real. O você verdadeiro. O você que ri de verdade. Que chora quando precisa. Que fala o que sente. Que pensa com clareza. Que ama com profundidade. Que vive com intenção. Esse ser humano incrível sempre existiu dentro de você. Sempre esteve ali, esperando, pacientemente, como o sol espera atrás das nuvens. E agora as nuvens estão se abrindo. E a luz que sai de você, Gêmeos, ilumina não apenas a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Porque quando alguém se torna autêntico, inspira os outros a fazer o mesmo. Quando alguém encontra a sua verdade, dá permissão para que os outros busquem a deles. Quando alguém para de fingir, o mundo ao redor fica um pouco mais honesto. Você está fazendo tudo isso. Não com grandes discursos. Não com gestos dramáticos. Mas com a simples e poderosa decisão de ser quem você realmente é. E essa decisão,
tomada neste momento da sua vida, tem um poder que você ainda não consegue medir. Mas vai conseguir. Com o tempo, você vai olhar para trás e entender que esse foi o momento em que tudo começou a mudar de verdade. Em que você deixou de viver a vida dos outros e começou a viver a sua. Em que você parou de se esconder e começou a brilhar. Gêmeos, essa é a sua hora. Essa nova fase mental não é apenas uma mudança de pensamento. E uma mudança de identidade. Você está nascendo de novo. Não como bebê que chega ao mundo sem saber de nada. Mas como pessoa madura, vivida, experiente, que finalmente entendeu quem é, e decidiu viver de acordo com essa verdade. E não existe forca no universo capaz de impedir alguém que decidiu ser autêntico. Nenhuma. Então vá em frente. Sem medo. Sem pressa. Mas sem parar. Porque o melhor de você está apenas começando a aparecer. Gêmeos, você ouviu cada um desses sinais até aqui. E se chegou até este ponto, e porque reconheceu a si mesmo em pelo menos um deles. Talvez em todos. E isso não é coincidência. Isso é confirmação. Confirmação de que algo real está se movendo na sua vida. Algo profundo. Algo irreversível. Algo que vai redesenhar os próximos meses, os próximos anos, de uma forma que você ainda não consegue prever, mas que pode sentir. Como a terra sente a chuva antes que a primeira gota caia. Como os pássaros sentem a tempestade antes que o vento mude de direção. Você sente. E esse sentimento é o seu guia mais fiel nessa nova fase. Não ignore o que a sua mente está dizendo. Não empurre para debaixo do tapete o que o seu coração está pedindo. Porque essa fase mental não vem duas vezes do mesmo jeito. Ela aparece, oferece tudo o que tem, e espera que você dê o primeiro passo. Não o passo perfeito. Não o passo grande. Apenas o primeiro. E quando você dá esse primeiro passo, tudo ao redor começa a se alinhar. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir. As respostas que pareciam impossíveis começam a aparecer. As pessoas certas começam a surgir no seu caminho. E de repente, o que antes parecia um labirinto sem saída se transforma numa estrada clara, reta, iluminada pelo sol de uma manhã nova. Você merece essa manhã. Você trabalhou a vida inteira para chegar até aqui. Cada lágrima que você enxugou, cada obstáculo que você superou, cada noite em que você ficou acordado pensando se as coisas iam melhorar, tudo isso te trouxe até este momento. E este momento é seu. Inteiramente seu. Ninguém pode tirá-lo de você. Então honre esse momento com ação. Com decisão. Com a coragem tranquila de quem sabe que o melhor ainda está por vir. Gêmeos, a sua mente nunca esteve tão preparada. O seu coração nunca esteve tão aberto. E a vida nunca esteve tão pronta para te receber de braços abertos. Confie em você. Confie no processo. E dê o próximo passo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.